Você já percebeu que algumas noites você simplesmente não consegue dormir direito? Acorda cansado, pesado, como se algo tivesse sugado sua energia durante a madrugada? E se eu te disser que isso não é coincidência, que existe uma operação espiritual acontecendo na sua casa, exatamente às 3 da manhã, e você não faz ideia do que está sendo feito contra você e sua família, enquanto todos dormem? Eu sei disso porque eu fazia parte dessa operação. Durante anos, meu trabalho era entrar em casas de cristãos nas horas mais profundas da noite e executar tarefas específicas que destruiriam essas pessoas quando acordassem. Eu era uma agente das trevas, treinada para operar no horário em que o mundo espiritual está mais ativo e os seres humanos estão mais vulneráveis. Hoje eu vou revelar segredos que o reino das trevas não quer que você saiba. Vou expor estratégias demoníacas que estão sendo usadas contra você neste exato momento, e vou te ensinar como fechar essas portas de uma vez por todas. Se você quer proteger sua família, sua mente e seu destino espiritual, não saia deste vídeo. O que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga sua casa, suas noites e suas orações. E enquanto você assiste, deixe nos comentários esta frase de declaração: Eu creio no poder da oração. Declare isso agora, e vamos começar. Eu não nasci nas trevas, mas fui levada para lá muito jovem. Aos 17 anos, eu já estava completamente envolvida em práticas que a maioria das pessoas só vê em filmes: feitiçaria, invocações, pactos. Mas o que ninguém me contou é que quando você abre uma porta para o mundo espiritual das trevas, você não controla o que entra. Você se torna controlada. Durante mais de uma década, eu servi em uma hierarquia que poucos conhecem. Não era apenas um grupo de pessoas fazendo rituais. Era uma estrutura organizada, com líderes, territórios e funções específicas. Eu fui treinada para ser uma operadora noturna. Minha especialidade era invadir espiritualmente residências de famílias cristãs, entre meia-noite e 5 da manhã. Sim, exatamente nesse período. Não é coincidência que você acorda às 3 da manhã sem motivo aparente. Não é ansiedade. Não é insônia comum. É guerra espiritual acontecendo no seu quarto, enquanto você acha que está apenas tentando dormir. Eu tinha mentores. Uma mulher a quem chamávamos de Mestra Vitória me ensinou tudo. Ela dizia que esse horário era sagrado para o reino das trevas, porque era uma inversão do horário em que Jesus orava. Enquanto os discípulos oravam a Maianoi e experimentavam libertação, nós operávamos no mesmo horário para trazer aprisionamento. Ela me mostrou que se conseguíssemos dominar o que acontece na casa de um cristão durante essas horas, controlaríamos o dia seguinte dele, a semana dele, e por fim, o destino dele. Eu entrava em lares. Eu observava famílias. Eu via crianças dormindo e adultos exaustos. E eu executava ordens que vinham de entidades que coordenavam essas operações. Não estou falando de fantasia. Estou falando de algo que eu vivi, que eu fiz, e que hoje me envergonha profundamente. Mas é exatamente por isso que eu preciso contar. Porque eu conheço os métodos. Eu sei como eles operam. E eu sei como você pode se proteger. Tudo começou de forma sutil. Eu tinha uma tia que sempre foi diferente. Ela falava coisas estranhas, sabia de acontecimentos antes que eles ocorressem, e tinha uma influência sobre as pessoas que eu não conseguia explicar. Quando eu tinha 17 anos e estava passando por uma fase difícil, depressão profunda, rejeição, vazio existencial, ela se aproximou de mim e disse que eu tinha um dom, que eu podia enxergar além do que os outros viam, que eu podia ter poder, controle sobre minha vida e influência sobre os outros. Ela me levou para uma reunião. Não vou dizer o lugar porque não quero que ninguém procure por isso, mas naquela noite, pela primeira vez, eu vi o mundo espiritual se abrir diante de mim. Não era apenas uma sensação. Eu via formas, sombras, presenças. E elas me viam de volta. Uma delas se aproximou e falou comigo, não com voz audível, mas dentro da minha mente. E a partir daquele momento, eu não era mais a mesma. Nos meses seguintes, fui treinada. Aprendi que existem horários específicos em que o mundo espiritual está mais acessível. Entre meia-noite e o amanhecer, a atmosfera muda. As pessoas estão dormindo. Suas defesas naturais estão baixas. E seus espíritos ficam mais expostos. Foi aí que me ensinaram a técnica de projeção espiritual. Meu corpo ficava em um lugar,
mas meu espírito era enviado para outro. Eu podia atravessar paredes, entrar em quartos, observar pessoas dormindo. E o mais assustador, elas não sabiam que eu estava ali. Minha primeira missão foi em um bairro residencial. Recebi uma lista com 5 endereços. Eram casas de pessoas que frequentavam igrejas evangélicas. Meu trabalho era simples: observar e relatar. Eu precisava identificar quem orava antes de dormir, quem não orava, que tipo de atmosfera espiritual existia em cada casa, se havia objetos que facilitavam nossa entrada, se havia brigas, ressentimentos, pornografia, vícios escondidos. Tudo isso criava brechas, e nós sabíamos exatamente como explorar essas brechas. Lembro-me de uma casa onde morava um casal jovem com 2 filhos pequenos. Eles iam à igreja aos domingos, cantavam louvores, parecia uma família feliz. Mas toda noite, antes do dormir, eles assistiam séries cheias de violência, traição e ocultismo. Eles enchiam suas mentes com aquilo, e depois apagavam a luz, e dormiam. Quando eu entrei naquela casa espiritualmente, a porta estava escancarada. Não havia resistência. Não havia cobertura espiritual. Eu me posicionei ao lado da cama deles, e apenas observei. Vi como eles dormiam inquietos como Say Maxiam, como sussurravam palavras confusas durante o sono. Então recebi a ordem: planter semente. Eu coloquei minha mão sobre a testa da mulher, e sussurrei pensamentos de insegurança, ciúmes, desconfiança do marido. No homem, plantei irritação, impaciência com os filhos, desejo de fugir das responsabilidades. Parece loucura, mas no mundo espiritual, pensamentos têm substância. Eles podem ser injetados, plantados, cultivados. E na manhã seguinte, aquele casal acordou brigando, sem motivo aparente. Eles achavam que era cansaço, estresse, mas era o que eu tinha plantado horas antes. Eu fiz isso em dezenas de casas. Entrava, observava, plantava, saía, e a cada missão, eu me tornava mais fria, mais eficiente. Até que um dia, recebi uma ordem diferente. Não era mais para observar, era para atuar. E foi aí que tudo ficou muito mais sombrio. Deixe nos comentários agora: Senhor, abre meus olhos espirituais. Declare isso enquanto você ainda assiste. A ordem veio através da Mestra Vitória. Ela me chamou em uma noite de lua nova e disse que eu tinha sido escolhida para uma operação especial. Havia um homem, um pastor de uma igreja em crescimento, que estava incomodando o reino das trevas. Ele orava todos os dias às 5 da manhã, jejuava regularmente, e estava trazendo muitas pessoas para o Evangelho. Pessoas que antes serviam às trevas estavam sendo libertas através do ministério dele. Isso não podia continuar. Minha missão era clara: destruir o sono dele, impedir que ele descansasse. Se ele não dormisse direito, não teria forças para orar, para pregar, para liderar. E, eventualmente, ele entraria em colapso. Eu aceitei a missão. Naquela época, eu já estava tão entregue que não questionava mais nada. Eu apenas obedecia. Durante 3 semanas seguidas, todas as noites entre 2 e 3 da manhã, eu invadia a casa desse pastor. A primeira coisa que percebi foi diferente das outras casas. Havia resistência, a atmosfera era densa, mas não de uma forma opressiva. Era como se houvesse uma presença ali que me observava. Mesmo assim, eu conseguia entrar, porque havia uma brecha. E essa brecha era a esposa dele. Ela não orava. Ela não cobria o marido espiritualmente. Ela ia dormir cheia de mágoas, ressentimentos acumulados, críticas silenciosas. E aquilo abria uma porta. Eu não podia atacar o pastor diretamente, mas podia atacá-lo através dela. Então eu comecei a amplificar os ressentimentos dela. Sussurrava em seus sonhos que o marido não a valorizava, que ele amava mais a igreja do que a ela, que ela estava sendo deixada de lado. Noite após noite, eu injetava esses pensamentos. O pastor começou a ter problemas. Ele acordava cansado, mesmo dormindo. Começou a ter discussões com a esposa. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ele orava, jejuava, mas a pressão só aumentava. E eu estava ali, todas as noites, intensificando tudo. Até que em uma dessas noites, algo aconteceu que mudou tudo. Eu estava posicionada no quarto deles, como sempre, quando de repente o pastor acordou. Não foi um despertar normal. Ele se sentou na cama, abriu os olhos e começou a orar.
Mas não era uma oração qualquer. Ele começou a declarar o sangue de Jesus sobre a casa. Ele ungiu a esposa dormindo ao lado dele. Ele caminhou pelo quarto declarando o Salmo 91. E então ele disse algo que me atingiu como um raio. Todo o espírito imundo que está operando nesta casa agora, eu te expulso em nome de Jesus Cristo. Você não tem autoridade aqui. Esta casa pertence ao Senhor. Quando ele disse isso, eu senti uma força me empurrando para fora. Não era física, mas era real. Eu tentei resistir, mas não conseguia. Era como se mãos invisíveis me arrastassem para longe. E em tu, e o vai, no canto do quarto, havia alguém. Uma figura brilhante, imensa como uma espada. Não era humano. Era um anjo, e ele estava olhando diretamente para mim. Eu fui lançada para fora daquela casa com uma violência espiritual que eu nunca tinha experimentado. Voltei ao meu corpo tremendo, suando, apavorada. Tentei me recompor, mas algo tinha quebrado dentro de mim. Porque naquela noite eu vi algo que as trevas sempre negaram. O poder de Jesus é real. Os anjos são reais. E a autoridade do nome de Jesus é absoluta. Eu voltei à Mestra Vitória e disse que não consegui completar a missão. Ela ficou furiosa, disse que eu era fraca, que eu tinha falhado. Mas eu não me importava mais, porque pela primeira vez em anos, eu tinha sentido medo, não medo das trevas, mas medo de enfrentar a luz, porque a luz era mais forte, muito mais forte. Nas semanas seguintes, comecei a questionar tudo, comecei a me perguntar: e se eu estiver do lado errado? E se tudo que me ensinaram for mentira? E se Jesus realmente for quem ele diz ser? Essas perguntas me atormentavam dia e noite, até que uma madrugada, sozinha, quebrada, esgotada, eu fiz algo que nunca imaginei que faria. Eu orei. Não para as entidades que eu servia, eu orei para Jesus. E disse apenas: se você é realmente Aidaqué, me salve. Porque eu não aguento mais. E ele respondeu. Não com palavras audíveis, mas com uma paz que invadiu meu peito. Uma paz que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. E naquele momento, eu soube que minha vida nas trevas tinha acabado. Agora vinha a parte mais difícil, sair viva. Quando você decide deixar o reino das trevas, eles não simplesmente te deixam ir. Você se torna um alvo, porque agora você conhece os segredos, conhece as estratégias. E se você contar para o lado da luz, você se torna uma ameaça. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. 3 dias depois daquela oração, eu acordei no meio da noite com uma presença no meu quarto. Não era uma presença comum, era a Mestra Vitória. Mas não fisicamente. Ela tinha vindo espiritualmente, e não estava sozinha. Havia outras entidades com ela, formas sombrias, opressivas. Ela falou diretamente na minha mente. Você nos traiu. Você vai pagar por isso. Nós vamos destruir você. Eu senti um peso no peito que quase me sufocou. Meu corpo ficou paralisado. Eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar. Eles estavam me atacando, e eu não tinha como me defender. Mas então, eu me lembrei da única coisa que tinha funcionado naquela casa do pastor. O nome de Jesus. Com toda a força que eu tinha, mesmo sem conseguir abrir a boca, eu gritei dentro de mim. Jesus, me ajuda. No mesmo instante aquelas presenças recuaram. O peso saiu. Eu consegui respirar de novo. E eu entendi algo poderoso naquele momento. O nome de Jesus não precisa ser gritado alto para ter poder. Ele só precisa ser invocado com fé. E mesmo eu, que tinha sido uma serva das trevas por tantos anos, ainda podia clamar por ele. E ele me ouviu. No dia seguinte, eu procurei uma igreja. Não qualquer igreja. Eu procurei uma onde eu sentia que havia verdadeira autoridade espiritual. Entrei tremendo, envergonhada, com medo de ser rejeitada. Mas fui recebida. Contei tudo para o pastor. Ele não duvidou de mim. Ele não me julgou. Ele apenas disse: você precisa de libertação, e nós vamos orar por você, até que você seja completamente livre. Nos dias que se seguiram, eu passei por um processo de libertação intenso, jejuns, orações, renúncias. Eu tive que renunciar verbalmente a cada pacto que eu tinha feito, a cada entidade que eu tinha servido, a cada objeto que eu tinha consagrado às trevas. Eu tive que quebrar alianças espirituais que foram feitas sobre mim desde a infância.
E a cada renúncia, eu sentia algo saindo. Era como se camadas de opressão fossem sendo arrancadas de mim. Houve uma noite em que eu pensei que não ia sobreviver. Os ataques eram constantes, pesadelos horríveis, vozes me ameaçando, objetos caindo sozinhos na minha casa, sensação constante de estar sendo observada. A mestra Vitória apareceu mais uma vez. Mas dessa vez ela disse algo que me gelou. Nós vamos matar você. Você nunca deveria ter saído. Agora, você vai morrer. Mas eu não estava mais sozinha. A igreja estava orando por mim. Pessoas que eu nem conhecia estavam jejuando por minha libertação. E eu aprendi algo que mudou tudo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu não era justa, mas Els e Ram. E eles estavam intercedendo por mim. E isso criou uma proteção ao meu redor, que as trevas não conseguiam penetrar. Depois de 40 dias de jejum e oração intensos, algo mudou. A opressão cessou. As vozes pararam. Os ataques acabaram. E pela primeira vez em mais de 10 anos, eu dormi uma noite inteira em paz. Sem medo. Sem sobressaltos. Sem presenças malignas. Eu estava livre. Verdadeiramente livre. Hoje, eu vivo uma vida completamente diferente. Não tenho mais ligação com aquele mundo. Não sinto mais atração por aquelas práticas. O que antes me fascinava, hoje me repugna. O que antes me dava poder, hoje eu reconheço como escravidão. E a maior diferença de todas: antes eu tinha conhecimento sobre o mundo espiritual, mas agora eu tenho relacionamento com o Deus que criou o mundo espiritual. E essa é uma diferença que não tem comparação. Se você está assistindo a este vídeo e está preso em algo parecido, saiba que há saída. Não importa o quão fundo você foi. Não importa o que você fez. Não importa há quanto tempo você está nisso. Jesus pode te libertar. Ele me libertou, e Ele pode libertar você também. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está preso. Alguém que acha que não há mais esperança. E o nome dessa esperança é Jesus. Agora que você conhece minha história, preciso te ensinar o que aprendi sobre proteção espiritual. Porque não basta apenas saber que existem ataques noturnos. Você precisa saber como se defender. E mais importante, você precisa ensinar sua família a se defender também. A primeira coisa que você precisa entender é que sua casa é um território espiritual. Não é apenas um espaço físico com paredes e móveis. No mundo espiritual, sua casa tem uma atmosfera, e essa atmosfera é determinada pelo que você permite entrar. Cada programa que você assiste, cada música que você ouve, cada conversa que você tem, cada objeto que você traz para dentro, tudo isso afeta a atmosfera espiritual da sua casa. Quando eu era agente das trevas, eu identificava casas vulneráveis pela atmosfera. Casas onde havia brigas constantes tinham uma névoa escura sobre elas. Casas onde havia pornografia tinham entidades específicas rondando. Casas onde havia objetos consagrados a ídolos ou a espíritos tinham portais abertos que facilitavam nossa entrada. Não é exagero, é exatamente assim que funciona. E a maioria dos cristãos nem imagina que está hospedando coisas que dão legalidade para o inimigo operar. Deixe-me ser muito clara. Se você tem objetos de religiões afro, imagens de santos, cristais, tranqueiras, livros de ocultismo, tarô, qualquer coisa que foi consagrada a entidades espirituais, que não sejam o Deus verdadeiro, você precisa remover isso da sua casa agora. Não guarde, não doe, não venda, destrua, queime se possível, porque enquanto essas coisas estiverem na sua casa, você está dando permissão legal para espíritos operarem ali. E nenhuma oração vai funcionar plenamente enquanto você mantiver portas abertas. A segunda coisa essencial é a oração antes de dormir. Eu sei que você está cansado, eu sei que você só quer deitar e apagar, mas esses 5 minutos de oração podem determinar se você vai ter uma noite de paz ou uma noite de tormento. Quando eu invadia casas, as que tinham oração de cobertura eram impenetráveis. O pai ou a mãe, que levantava a voz e declarava proteção sobre os filhos, que ungia os quartos, que citava a palavra, criava uma barreira que eu não conseguia atravessar. Então faça isso hoje à noite. Antes do deitar, caminhe pela sua casa, vá em cada quarto. Toque nas portas, nas janelas, e declare em voz alta: esta casa pertence ao Senhor Jesus Cristo, eu cubro cada cômodo com o sangue de Jesus.
Nenhum espírito maligno tem permissão para entrar aqui. Anjos do Senhor, montem guarda sobre esta casa, durante toda a noite. Eu e minha família dormiremos em paz porque o Senhor nos guarda. Faça isso com autoridade. Não com medo, mas com fé, porque você tem autoridade em Cristo. A terceira coisa é vigiar o que entra na sua mente antes de dormir. Eu explorava cristãos que passavam horas vendo filmes de terror, séries cheias de violência e ocultismo, navegando em conteúdos impuros. Eles achavam que era só entretenimento. Mas no mundo espiritual, aquilo abria janelas. Quando você enche sua mente de trevas e depois apaga a luz para dormir, você está convidando a operação noturna do inimigo. Então substitua isso. Coloque um louvor tocando baixinho. Leia um salmo antes de dormir. Encha sua mente com a palavra, porque o que está na sua mente quando você adormece determina o tipo de sonhos que você terá e o tipo de atividade espiritual que vai acontecer ao seu redor. Tem uma coisa que preciso falar sobre crianças. Quando eu operava, crianças eram alvos prioritários. Sabe por quê? Porque se você consegue plantar medo, rebeldia, perversão e confusão em uma criança, você destrói o futuro dela, antes mesmo que ela cresça. Muitos pais acham que pesadelos infantis são normais. Não são. Muitos acham que insônia em criança é fase. Não é muitas vezes. São ataques espirituais, que poderiam ser impedidos, se os pais cobrissem os filhos em oração. Ensine seus filhos a orar antes de dormir. Não apenas uma oração decorada. Ensine-os a declarar proteção. Ensine-os que o nome de Jesus tem poder. Ore com eles, não apenas por eles. Unja a testa deles com óleo. Leia a Bíblia no quarto deles. Crie uma atmosfera espiritual forte ao redor dos seus filhos, porque o inimigo está de olho neles. E se você não proteger, ele vai atacar. E por último, mas não menos importante, não vá dormir em pecado não confessado. Se você brigou com alguém, se você está guardando rancor, se você está vivendo em desobediência consciente, você abriu uma brecha. E brechas são convites. Então antes de dormir, examine seu coração. Confesse o que precisa ser confessado. Perdoe quem precisa ser perdoado. Feche as brechas. Porque uma casa protegida não é apenas uma casa que ora. É uma casa que vive em santidade. Eu sei que isso pode parecer exagerado para alguns, mas eu estive do outro lado. Eu vi como funciona. E eu estou te dizendo. Isso é real. O mundo espiritual é tão real quanto o físico. E ele está operando agora, enquanto você assiste a este vídeo. A pergunta não é se há guerra espiritual. A pergunta é: você está preparado para ela? Declare nos comentários agora. Eu não vou desistir da oração. Escreva isso. Declare isso. Porque o inferno precisa ouvir que você não vai desistir. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus tem algo para te dizer, através deste testemunho. Talvez você esteja passando por noites de insônia, pesadelos constantes, acordando às 3 da manhã sem explicação. Talvez sua casa esteja pesada, seus filhos estejam com medo sem motivo. Ou você sinta que algo está drenando sua paz, mesmo você sendo um cristão fiel. Agora você sabe o porquê. E mais importante, agora você sabe o que fazer. Eu passei anos destruindo famílias enquanto elas dormiam. Eu plantei discórdia, medo, confusão, doenças, desânimo espiritual. Mas hoje, minha missão é o oposto. Hoje eu exponho as trevas. Hoje eu ensino o povo de Deus a se proteger, porque eu conheço as estratégias do inimigo. E posso garantir uma coisa: ele só consegue operar onde há permissão. Portas abertas, brechas, negligência espiritual. Mas a partir de hoje, isso acaba na sua casa. A partir de hoje, você não vai mais dormir sem cobrir sua família em oração. Você não vai mais permitir que objetos malditos fiquem guardados nos seus armários. Você não vai mais encher sua mente de trevas antes de deitar. Você vai tomar autoridade sobre o território que Deus te deu. Sua casa, sua mente, sua família, tudo isso é seu. E você tem o direito e o poder, em nome de Jesus, de expulsar qualquer coisa que não venha de Deus. Eu quero que você entenda algo fundamental. O sangue de Jesus é a arma mais poderosa que existe no mundo espiritual. Não há feitiço, não há macumba, não há maldição, não há entidade que possa resistir ao sangue de Jesus, quando ele é aplicado com fé.
Eu vi isso com meus próprios olhos. Eu estava do lado que lançava os ataques, e quando encontrávamos uma casa coberta pelo sangue de Jesus, não havia nada que pudéssemos fazer. Absolutamente nada. Então, use essa arma. Declare o sangue de Jesus sobre sua vida, sua família, sua casa, todos os dias. E se você está assistindo este vídeo, e percebe que há portas abertas na sua vida, coisas que você se envolveu no passado e nunca renunciou, eu quero que você faça isso agora. Não deixe para depois. Não espere até amanhã. O inimigo opera na procrastinação. Então agora mesmo, em voz alta, renuncie a tudo que não é de Deus. Diga: eu renuncio a toda ligação com o ocultismo, feitiçaria, idolatria, seitas, falsas religiões. Eu quebro todo o pacto que foi feito sobre minha vida. Eu me entrego completamente a Jesus Cristo, e declaro que a partir de agora, apenas Ele é o Senhor da minha vida. Se você fez essa oração agora, algo mudou no mundo espiritual. Você acabou de fechar portas. Você acabou de cancelar contratos. Você acabou de se posicionar do lado da luz, e eu te garanto, sua vida nunca mais será a mesma. Mas agora você precisa se firmar. Procure uma igreja que ensina a palavra, que acredita em guerra espiritual, que tem autoridade. Você vai precisar de cobertura espiritual enquanto se fortalece na fé. Eu poderia ter morrido nas trevas, eu poderia ter sido destruída quando tentei sair. Mas Jesus me resgatou, e se Ele fez isso por mim, que fui uma agente das trevas por tantos anos, imagine o que Ele pode fazer por você, que está apenas precisando fechar algumas portas e assumir sua autoridade espiritual. Você é filho de Deus. Você tem o Espírito Santo vivendo em você. Você tem o nome de Jesus. E isso é mais do que suficiente para vencer qualquer batalha espiritual. Então hoje à noite, não vá dormir do jeito que você sempre foi. Ore, declare, unja, proteja e durma em paz, sabendo que os anjos de Deus estão ao seu redor e que o sangue de Jesus é uma muralha intransponível sobre sua vida. O inferno pode até tentar atacar, mas não vai conseguir ultrapassar a proteção de quem pertence a Cristo. Agora, eu preciso que você faça 3 coisas. Primeiro, deixe nos comentários esta declaração. O inferno treme quando eu oro. Declare isso agora. Deixe registrado, porque quando você declara, você está ativando sua fé e assumindo sua posição de autoridade. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que está sofrendo ataques espirituais. Pode ser um familiar, um amigo, alguém da sua igreja. Essa mensagem precisa chegar em quem está sendo atacado e não sabe como se defender. E terceiro, se inscreva no canal e deixe seu like, porque vou continuar trazendo revelações do mundo espiritual que vão te equipar para vencer todas as batalhas. Que Deus abençoe você e sua família. Que sua casa seja um santuário de paz, que suas noites sejam protegidas, e que você nunca mais seja pego desprevenido pelo inimigo. Em nome de Jesus. Esta